Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Confira o resumo de Reis, novela do Record. 50 anos depois, Samuel recebe o carinho de Eloá. Liderados pelo rei Naás, os amonitas ameaçam os israelitas. Meu amigo, minha amiga, você lembra que no resumo anterior eu falei que Deus iria se vingar dos filisteus? Então, o que aconteceu no capítulo anterior? Deus realmente vingou Israel. Destruiu com todo o exército dos filisteus. Daí você me pergunta, como que eu sabia disso se não tinha nada anunciado nos resumos? Realmente não tinha nada disso anunciado nos resumos. Então como que eu sabia? Eu sabia porque isso está relatado lá na Bíblia. Se você for conferir lá naquelas playlists que estão aqui embaixo, na playlist do livro de Samuel, no capítulo 7, está relatado isso. E eu já havia também falado sobre isso no resumo de terça-feira. Portanto, como eu sempre falo, aqui nesse canal não tem fake news. Nós falamos sempre a verdade. E vamos em frente. Cego de ódio, Malquias, que também é Lucier, guiou os filisteus para cima de Israel em uma batalha perdida em Reis. Realmente, lutar contra Deus não tem quem possa. É batalha perdida. Mas a teimosia do príncipe custou muito caro, pois ele viu o seu exército ser dizimado pelo grande e verdadeiro Deus na novela bíblica da Record. Mesmo assim o nobre conseguiu escapar vivo do castigo divino. Após uma passagem de tempo, mostrou Lucier ocupando o trono da Filistia. Então, isso nós vamos ver nos próximos capítulos de Reis, novela da Record, o Lucier como rei da Filistia. O príncipe havia se recusado a entrar na guerra contra os hebreus no final do capítulo de quinta-feira. Entretanto, na sexta-feira, Anainer, sua mãe, entra na mente do filho. Você lembra que ela chegou por filho e falou que a sua esposa estava grávida quando foi assassinada? Pois é, isso acendeu o ódio de Lucier, que decidiu se unir aos irmãos na grande batalha. Afinal, ele não sabe que foi a própria mãe que armou a emboscada. Na cabeça dele foi os israelitas que promoveram o ataque contra a sua esposa. Meu amigo, minha amiga, se você está chegando aqui nesse canal hoje pela primeira vez e você não é inscrito no canal ainda, então se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Se você ativar o sininho, você vai receber todas as notificações. Todas as vezes que eu subir vídeos, o YouTube avisa você, assim você não perde nada. Também deixe seu comentário. Quero saber o que você achou do último capítulo, da guerra entre filisteus e israelitas. Você achou que Deus executou sobre os filisteus ou você achou que Deus poderia ter abrandado a pena ou deveria ser mais severo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Também você acha que Deus deveria ter matado Lucier? Sim ou não? Deixe o seu comentário. Para você que gosta de se antecipar os fatos, que você gosta de ir além daquilo que eu divulgo, daquilo que a emissora divulga, eu tenho aqui embaixo a playlist. 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Samuel. Estes são os livros de onde estão sendo extraídas as informações para gravar a trama de Reis, novela da Record. Assim você pode se antecipar e saber o que vai acontecer, sem mesmo eu divulgar no resumo. Por exemplo, na terça-feira eu já havia relatado o que iria acontecer. A guerra. No resumo de sexta-feira, se eu não me engano, eu também já havia falado que Deus havia de se vingar. Como que eu sabia isso se a emissora não tinha divulgado? Porque está escrito no relato bíblico. Ainda assim, o plano da rainha deu certo. Sob o comando de Malquias, o exército filisteu cercou a cidade de Mispá, em Israel. Mesmo desesperado, Samuel conseguiu oferecer uma oferta, um sacrifício ao Deus de Israel. Ele orou a Deus e clamou por sua ajuda. Samuel viu que o exército filisteu era numeroso, bem preparado, bem armado e que os israelitas estavam encurralados e totalmente perdidos. Então ele clama pela ajuda divina. Então Deus guerreou pelo exército de Israel, enviando uma tempestade de raios para dizimar o exército inimigo. Além disso, Deus criou um muro de fogo para impedir o avanço dos inimigos, dos filisteus que se aproximavam do exército de Israel. Os filisteus até tentaram recuar, mas foram impedidos por Lucier. Lucier se recusava a deixar a cidade sem saciar a sua sede de vingança. Lucier estava cego de ódio, e esse ódio foi totalmente promovido pela sua mãe, a rainha Anainer. O Lucier só desistiu da guerra quando quase todo o seu exército estava dizimado. Então ele retornou para o seu povo humilhado, ferido e com o corpo bastante queimado.
Além da Filistia perder a guerra contra Israel, ela teve que devolver as cidades israelitas que estavam sob seu comando. Com isso, a guerra entre filisteus e Israel chegou ao fim e houve paz entre essas nações. Samuel, em sua peregrinação anual, visita os pais Ana e Eucana. Entretanto, a paz não dura muito tempo em Israel. Após um avanço no tempo de 50 anos, Samuel viu o seu povo se virar contra ele e também contra Deus, e queriam um rei para lhes governar. Eles queriam um rei que guerreasse as suas guerras. Eles queriam um rei pelo qual eles vissem. Eles não queriam saber de Deus como rei porque eles não viam a Deus. Eles eram beneficiados por Deus, mas não queriam saber de Deus. Queriam um rei que eles pudessem tocar, que esse rei saísse com eles nas guerras. Você conhece algum povo semelhante a esse? 5 décadas à frente, a rivalidade entre os amonitas e os israelitas segue intensa. Agora, os descendentes de Ló e sua filha mais nova ameaçam a geração seguinte de Jacó em Reis, novela da Record. Do outro lado da fronteira, os filisteus se organizam para receber o seu próprio monarca. Eles chamaram pelo seu rei, e quem deu as caras foi justamente o filho de Anainer, Lucier. Podemos então entender que o príncipe substituiu Agedor na dinastia real. E passado a primeira fase de Reis, novela da Record intitulada A Decepção, iniciou a nova temporada de Reis, que se chama A Ingratidão, que trará o início da história de Saul como o primeiro rei de Israel. E vamos ao resumo relativo ao dia 26 de abril. Irã diz que Israel precisa de um rei. Kaila e Joiada fazem um pedido ilegal aos filhos de Samuel. Descubra quem foi Saul, a sua importância e quem vai interpretá-lo. O conselho israelita autoriza o pedido de um rei. Kaila tem um encontro inesperado. O Irã aponta Abner como futuro rei de Israel. Os soldados israelitas são surpreendidos por um ataque. Reis, a ingratidão, abordará a transição de forma de governo de Israel. Antes era comandada por juízes. E depois, agora, vem a monarquia. A trama está mostrando os 2 últimos juízes, que foi o Eli e agora o Samuel. E seguirá com os primeiros reis de Israel, que foi Saul, Davi, e logo após isso virá a história de Salomão e os outros reis. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, que acompanha o meu trabalho, se você não é inscrito no canal, eu peço a gentileza que você se inscreva no canal, porque isso ajuda, contribui para o meu trabalho, contribui para que o meu canal cresça. Também, se você está gostando, deixe seu like e o seu comentário. Por exemplo, eu vou perguntar hoje, Saul foi o primeiro rei de Israel, mas quem foi o segundo? E quem foi o terceiro? Você sabe me responder isso? Se você não sabe, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu tenho 2 playlists. A primeira é relativa ao primeiro e segundo livro de Samuel. A segunda playlist é relativa ao primeiro e segundo livro de Reis. Nesses vídeos, ali estão todas as informações pela qual a Record está se embasando para gravar a novela Reis. Então, se você quer saber o que vai acontecer mais para frente, antes mesmo de ser divulgado o resumo, então assista os vídeos de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, que você vai se inteirar. Você vai se contextualizar e você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer. Samuel será surpreendido por um pedido dos hebreus na novela Reis. O último juiz de Israel, que é o profeta Samuel, descobrirá que o povo quer ser liderado por um rei. Até então, Deus, único e invisível, era o líder do povo. Entretanto, os israelitas queriam um rei que fosse palpável. Eles queriam poder apertar no rei, queriam poder tocar no rei. Que esse rei fosse visto e que lutasse as suas guerras, que organizasse o seu exército. A exemplo do que acontecia com os seus inimigos, os filisteus, e também os outros povos, os amalequitas e assim por diante. Ou seja, todos eles tinham reis. E Israel também queria ser governado por um rei. Deus então autoriza a Samuel, que está muito triste, inconformado, a ungir o rei sobre Israel. Deus também explica a Samuel que eles não estão rejeitando a ele, Samuel, mas sim a Deus. Deus também
pede para Samuel explicar quais as consequências deles terem um rei. E mesmo assim eles vão dizer: queremos um rei. Como consequência da decadência espiritual do povo hebreu, eles tomam decisões muito erradas, e essas decisões têm enormes consequências. Vamos ao texto bíblico onde estão relatados os acontecimentos dos próximos capítulos de Reis, novela da Record. Vamos ao texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 8, onde os israelitas pedem um rei. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará em serviços, e os seus carros com seus cavaleiros, para que corram diante deles. E porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outro para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. E dando sequência também tem um relato bíblico que está no 1 Samuel capítulo 10, do verso 17 a 27. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias. E lhes dissestes: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, e o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: Não veio o homem ainda para cá?
E respondeu o Senhor: Eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali. E estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: Viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu no livro, e pô-la perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa em Gibeá. E foram com eles homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas alguns homens ímpios disseram: Como pode este homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhes trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Kayla tem um encontro inesperado. Kayla está tendo um relacionamento duplo com Hirã e Naás, ambos em segredo. O Hirã aponta Abner como futuro rei de Israel. Isso tudo por interesses. Os soldados israelitas são surpreendidos por um ataque. O jantar com a família de Abner é interrompido com o aviso da invasão. Diante do ataque de surpresa, Abner manda todos ficarem alertas. Peduel é vítima de Naás. Hirã evita um confronto com os inimigos. A segunda temporada de Reis, novela da Record, A Ingratidão, começou nesta segunda-feira, com a continuação da trama. Após 50 anos do êxito dos hebreus contra os filisteus, o povo escolhido por Deus passará por turbulências políticas que causarão o fim do governo dos juízes. Meu amigo, minha amiga, você que nos assiste todos os dias, se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, eu convido você a fazer a sua inscrição no canal, ative o sininho, assim você vai receber todas as notificações. Cada vez que eu subo um conteúdo, o YouTube avisa você. Você não perde nada. Também, se você gosta de ficar sempre atualizado, gosta de se antecipar aos fatos, eu tenho na descrição deste vídeo 2 playlists. Essas playlists são relativas ao livro de Reis e também ao livro de 1º e 2º Samuel. Estes livros são a base de onde são retiradas as informações que Reis, novela da Record, está sendo gravada. Então, se você quer saber o que vai acontecer, é só você acessar esses vídeos e assistir, que você vai se contextualizar, vai ficar por dentro de tudo. A estreia da temporada de Reis, novela da Record, A Ingratidão, ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Os novos desafios enfrentados pelo povo de Israel fizeram o público da superprodução Reis, novela da Record, acompanhar cada detalhe do episódio, que foi ao ar nesta segunda-feira, a estreia de A Ingratidão. Samuel é o responsável por julgar as decisões dos israelitas. Ele vive em paz junto com a sua mulher Eloá e os 2 filhos, que são o Joel e o Abias. Vivem lá em Ramá. Os filhos de Samuel foram para a sua primeira missão como representantes do pai, mas acabaram sendo ludibriados por Joiada. O hebreu imponente lhes apresentou um estilo de vida completamente diferente do que os jovens estão acostumados e os enganou para ser agraciado com uma decisão favorável. E isso se chama suborno. O ricaço tem uma disputa antiga de terra com o inimigo Hirã e aproveitou a deixa para ser ajudado pelos meninos. Joiada os hospedou em um quarto confortável e ainda entregou a concubina Laíssa para se deitar com o jovem Joel. Sem pensar, sem titubear, o hebreu topou a empreitada, mesmo sabendo que transar com a mulher fora do casamento é errado para os preceitos cristãos. Do outro lado, Hirã começará a incitar os hebreus para planejarem um golpe contra Samuel. Ele achará que, por Israel ter sofrido com ameaças dos filisteus no passado, está na hora da nação ter um líder mais combativo e com isso criar um exército muito poderoso. O homem ainda aproveita a ameaça do povo amonita na região para inflamar
mais o desejo da comunidade em dar um fim na linhagem dos juízes. Ele prefere que a nação seja regida por um rei, assim como acontece nos territórios inimigos. Você viu o que aconteceu no último capítulo de Reis? O Irã incitou primeiro o conselho. Depois, agora ele vai incitar a população para pedir a Samuel um rei. Irã evita um confronto com inimigos. Naás encontra com Lucier. Quis encontra com Saul. O povo pede um rei a Samuel. Samuel é humilhado na porta da sua casa com um pedido muito cruel. Esse pedido deixou Samuel muito frustrado. Samuel ouviu poucas e boas dos hebreus em Reis, no último capítulo. O profeta de Deus foi surpreendido com a presença de vários israelitas nervosos na frente da porta da sua casa com um pedido em comum: que ele saia do comando de Israel para dar lugar a um rei. Segundo o grupo, a nação precisa de um líder combativo que os livre das ameaças. O golpe no Samuel já estava planejado desde o começo da segunda temporada da novela Reis, novela da Record, a ingratidão. Irã tramou emboscada contra Samuel para colocar um rei no comando do território, que pudesse ser aliado, contribuísse com os seus negócios pessoais. Então você veja bem o que o Irã fez. Primeiro, o Irã conspirou no conselho dos anciãos, fez com que os anciãos ouvissem a sua voz. Ele fez uma trama com a Caila. Aquele ataque dos filisteus na reunião dos anciãos foi trama com a Caila. Aí depois ele levou uma multidão na frente da casa do Samuel para que todos eles gritassem ao mesmo tempo que queriam um rei. Ou seja, tudo isso é conspiração. E para que ele quer isso? Ele quer um rei para que esse rei contribua com os seus negócios. Ele quer vantagem. Não é que ele está preocupado com Israel. Na verdade, ele quer ter vantagens. Meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora no meu canal. Se você não é inscrito ainda, então inscreva-se no meu canal. Dá essa força para mim aí. Eu quero que o meu canal cresça e eu preciso da tua ajuda. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Por exemplo, a minha pergunta para o dia de hoje. O primeiro rei de Israel que vai ser ungido vai ser o Saul. Você sabe como que foi que morreu Saul? Eu vou responder no final desse vídeo. Mas deixe o seu comentário aqui a respeito da morte de Saul. Também eu tenho aqui na descrição deste vídeo uma playlist. Uma não, são duas playlists. Uma é com o primeiro e segundo livro de Samuel e outra com o primeiro e segundo livro de Reis. Estes livros relatam todo o acontecimento bíblico relativo à novela Record. Então, se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, assista aos vídeos de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel e 2 Samuel. O link está aqui na descrição deste vídeo. Caila agiu por baixo dos panos para ajudar o ricaço. Amante do rei dos amonitas, Caila, a traidora, pediu a Naás que começasse um pequeno ataque na região para assustar os anciãos. Veja, acabei de falar para você. Ela pediu para que houvesse aquele ataque, que isso fosse persuasivo, para que isso forçasse a decisão dos anciões. Assim, os líderes da comunidade ficariam inclinados a acreditar nos ideais de Irã, tudo tramóia, Irã e Caila, ao ponto de marcharem até a casa de Samuel. Quando eles chegaram na casa de Samuel, no último capítulo, chegaram cheios de exigências em mente. Entre elas, os israelitas afirmam que o território não tem defesa digna, eles devem ter esquecido que Deus é quem defende eles. Talvez alguns ali com menos de 50 anos não sabem ou não viram o que aconteceu lá no passado, 50 anos para trás, que Deus acabou com o exército dos filisteus, e por isso sofrem com os abusos dos filisteus nas divisas. Os homens ainda disseram que vivem uma vida bastante precária em relação às pessoas que moram em lugares próximos. E você sabe como que morreu o rei Saul? O rei Saul vai ser ungido daqui um pouco na novela Reis, mas você sabe como que foi a morte do rei Saul? Você não sabe, eu vou contar aqui para você. O rei Saul teve uma morte muito trágica. O rei Saul viu Abinadab, Jonatas e Malquiserua, seus filhos, serem mortos durante uma batalha contra os filisteus no monte de Gilboa. Saul ainda ficou ferido por flechas e deu ordem ao seu escudeiro que carregava suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses incircuncisos não fiquem caçoando de mim. Essa foi a ordem de Saul para o seu escudeiro. Entretanto, o escudeiro não quis seguir a ordem de Saul. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Depois, o escudeiro também se matou. Então esse foi o trágico fim de Saul. Ele se jogou sobre a sua própria arma. Mas
tem uma história por trás disso. Por que Deus tirou o reino de Saul e deu ele a Davi? Nos próximos resumos eu conto para você essa história. Ao visitar Asdod, Caila se revela sobrinha de Lucier e promete entregar Israel nas mãos dos filisteus. Você viu aquela Caila como é traidora? Aliás, por falar em traidora, no resumo do capítulo anterior, eu coloquei ela na capa, na thumbnail do meu vídeo e escrevi a traidora. Realmente a Caila é uma traidora. Abias e Joel mentem para Samuel sobre o pedido de joiada. Samuel confronta os filhos sobre as reclamações dos israelitas. Aqui tem aquela história de que os filhos do Samuel, eles aceitaram suborno e o povo ficou sabendo. E os anciãos já estão sabendo. Só quem não sabia era o próprio Samuel. Então agora o Samuel ficou sabendo e ele está confrontando os filhos dele sobre esse suborno. Como você acabou de ver no último capítulo de Reis, Samuel se dirigiu a Deus em oração e você deve estar curioso para saber o que Deus vai responder a Samuel. Aguarde que eu já vou lhe informar o que Deus vai responder. Irã evita um confronto com os inimigos. Naás encontra Lucier. O povo pede um rei a Samuel. Quis encontra com Saul. Naás desconfia de Caila e recebe um aviso de Lamar. O filisteu pede para o rei de Amon ter cuidado com a israelita. Aquela mulher é tinhosa. Desolado, Samuel é apunhalado pelos próprios filhos em Reis, novela da Record. Encurralado pelos hebreus, Samuel descobriu que seus filhos se tornaram corruptos em Israel. Na conversa com os anciões, o profeta foi informado que seus filhos, Joel e Abias, são péssimos juízes e prejudicam o povo para favorecer os israelitas mais influentes. No capítulo desta quinta-feira, alguns líderes da comunidade se reuniram com o profeta de Deus a fim de exigirem que Samuel deixasse a liderança de Israel para dar lugar a um rei. E realmente o Israel estava cansado, não queriam mais saber de juízes, eles queriam um rei. Na verdade, eles estavam até com ciúmes dos outros reinos que tinham reis. Os homens alegaram que após o veterano morrer, o herdeiro do escolhido não tem condições de governar o território. Quanto a isso, eles tinham razão. Os meninos andavam nos mesmos caminhos de Ofni e Finéias. Irã ainda explicou com detalhes que há relatos por toda a nação da imprudência de Joel e Abias no momento de julgar as causas do povo. Eles já revelaram casos de roubo, ajudam comerciantes que davam golpes em pessoas mais pobres e favorecem conhecidos. Chocado, Samuel ouviu as acusações e resolveu tirar satisfação com seus filhos. Em uma conversa sós, os jovens admitiram as corrupções com a justificativa de que nunca se sentiram aptos para o cargo de juízes. Mesmo assim, Samuel não aceitou as desculpas dos seus filhos. O profeta afirmou que preferia que eles tivessem sido honestos quanto ao trabalho religioso do que simplesmente pisassem no legado divino. Ainda muito magoado, Samuel expulsou os filhos da sua casa e vai e pede perdão a Deus pelas injustiças dos seus filhos. Aí ele foi consultar com Deus sobre o que poderia fazer. Então Samuel ora ao Senhor. E aqui nesse momento terminou o Reis, o último capítulo. E então você está curioso para saber o que Deus vai responder a Samuel? Então vamos à resposta de Deus que está lá em 1 Samuel capítulo 8, do verso 7 em diante. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo e em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que não reine sobre eles. Então aqui Deus estava dizendo para Samuel, eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, eles não me querem mais como rei, eles querem uma pessoa humana que seja um rei para eles. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestará solenemente e lhes declarará qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido um rei. E disse, este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os porá sobre seus carros, e para serem seus cavaleiros, para correrem diante de seus carros, e os porá por chefe de 1000, chefe de 50, para lavrarem seus campos, fazerem suas colheitas, fabricarem suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará suas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras,
e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servos. Tomará o dízimo das sementes das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores mancebos, os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então naquele dia clamareis por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo, porém, não quis ouvir a Samuel, e disseram: Não, mas haverá um rei sobre nós, para que nós também sejamos como todas as outras nações, e para que o rei nos julgue e saia diante de nós e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. E esta foi a resposta de Deus para os questionamentos, para o desejo de ter um rei sobre eles. Deus vai lhes dar um rei, mas eles vão ter um preço a pagar. Vamos aguardar, isso é assunto para os próximos dias. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal.